Feche seus olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Agradecemos a Ti, ó Deus, por poder compartilhar a Tua mensagem. Por poder crescer cada vez mais, levando a mensagem do Advento a toda a nossa geração de fato, Pai. Que o Senhor abençoe neste momento, estaremos falando de Ti, do Teu amor e da Tua graça. Que o Senhor nos faça crescer, nos ajude. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Então eu falo aqui então para minha possível Central Minérios. Amém? Amigos, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 1, e deixa ela abertinha aí. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Você já sentiu no coração um fogo arder? Eu não estou falando para você de paixão, porque a gente sabe que a paixão é diferente do amor, não é? O amor, ele vai além da paixão. Por quê? Porque a paixão é como fogo de palha, como a gente diz, né? É um fogo que queima rápido, apaga rápido, entende? Mas o amor é um fogo que ele permanece, ele perdura através dos tempos, e você percebe que além de um fogo, existe um cuidado, um carinho, um respeito acima de tudo. Isso é que faz com que as pessoas deem certo. Por quê? Porque se amam, porque tem cuidado, porque tem carinho, porque tem respeito, porque tem compromisso uma com a outra. Geralmente, paixão é passageira, não é? É algo que você sentiu ali, é um fogo que queima rápido e que não deixa nem vestígio às vezes. Quando você pensa, pensei que era amor, mas não era não, era o quê? Uma hora estava amando, outra hora não está mais. Ou seja, não é amor. Não é amor, não é? Mas existe um fogo que é diferente, que queima, sabe pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus dentro do coração de cada um dos seus filhos. E quando esse fogo queima, é um fogo que nos dá um desejo intenso de falar, de compartilhar do amor de Deus por nós. Geralmente nós colocamos isso e nós chamamos carinhosamente de primeiro amor. Na igreja a gente fala isso, não fala? Não usa esse termo, que é o primeiro amor. O primeiro amor ele acontece quando? Quando nós somos batizados. Só que é um termo tão estranho e um termo tão difícil de se entender, porque não deveria ser primeiro amor. Porque quando a gente fala primeiro amor, quer dizer o quê? Que virão outros e que não são tão legais quanto o primeiro. O primeiro amor é aquele que arde, que queima. Mas infelizmente, é um amor que tem se apagado no coração de muitos. Lembre aí, quando você conheceu a Cristo, quando tudo era novidade para você, quando você não se aguentava calado e queria compartilhar, e queria falar desse amor para as pessoas. Irmãos, eu lembro que eu tive esse primeiro amor quando eu conheci a Cristo, e eu tenho lutado diariamente para que ele não se apague. Eu digo a vocês, e eu sou sincero, ele não é o mesmo daquele começo, mas o meu ainda queima, o meu ainda arde, por compartilhar, por falar de Cristo para as outras pessoas. Mas eu lembro que a minha adolescência inteira, ele era ainda mais forte. Para vocês terem uma ideia, um ano, eu não sei se eu já contei isso para vocês, com meus 18 anos, eu tive a oportunidade de ser diretor do Ministério Pessoal Evangelismo junto, em uma igreja. E quando eu fui preparado, assim, nas coxas, como diz o povo aí, rapidamente, né, para fazer um evangelismo, eu lembro, irmãos, que eu vivia pensando naquilo. Eu ia dormir pensando naquilo. Eu ia para a igreja pensando naquilo. Eu ia para a escola pensando naquilo. Eu ia trabalhar pensando naquilo. Era um fogo que ardia dentro de mim, que o único desejo que eu tinha era de viver unicamente para fazer aquele momento. E que momento era? Era um Caleb. Era um evangelismo de Caleb. Eu lembro que uma vez, eu estava trabalhando, eu trabalhava numa oficina de moto. E o único horário que eu tinha, depois que começou o evangelismo, para passar estudo bíblico, era o horário do almoço. E os finais de semana, sábado e domingo, que eu não trabalhava. Só que os sábados e domingos eu já estava envolvido, tanto na noite, no programa, quanto durante o dia passando estudo para os visitantes. Mas tinham visitas que precisavam de uma atenção no meio da semana. E eu ficava mal, porque eu não podia. Aquilo queimava dentro de mim, a vontade era de largar meu trabalho e passar estudo bíblico. Dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Era um fogo que queimava. Só que se eu largasse meu trabalho,
Aí ia faltar dinheiro. Aí eu ficava entre a cruz e a espada. Eu falei, e agora, meu pai? Um dia chegou no auditório uma moça que falou o seguinte, eu falei para ela na verdade, eu desafiei ela. Eu falei, eu vou te visitar durante a semana, todo dia. E ela já estava querendo fugir da gente. Ela não queria visita. E ela falou assim, tá bom. E ela jogou um desafio para mim, achando que eu não ia aceitar. Ela falou assim, só pode ir lá em casa se for no horário do almoço. Eu falei, é melhor ainda. É melhor ainda. Né? Só que aí tinha um outro porém. Se eu fosse visitar no horário do almoço, era 15 dias de evangelismo, praticamente. Eu ia almoçar como? Ela não tinha me prometido comida, não. Ela só tinha me prometido a visita. E se eu fosse visitar ela, não ia dar tempo de eu ir em casa, almoçar e voltar para o trabalho. Ou seja, eu teria que usar o meu horário de almoço para passar o estudo bíblico. E eu aceitei o desafio, irmãos. Não foram as 15 noites, porque eu comecei depois. Mas eu creio que umas 11, 12 dias, eu troquei o meu horário de almoço por um estudo bíblico. Irmãos, eu só ia jantar em casa. Quando eu chegava no trabalho, eu ia jantar para poder ir para a escola. Mas, gente, foram os melhores dias da minha vida. E foram os melhores dias da vida daquela família. Porque ela achou que eu não ia. Até eu achei que eu não ia. Mas Deus me desafiou. E aquilo queimava tanto que eu saía, irmãos, pegava minha bicicletinha e eu saía do trabalho no sol do verão ali de Marabá, que é bem frio. Né? Maravilhoso, aquele mormaço. E eu ia dar estudo bíblico. Era no bairro da Paz, antigo bairro da Lucinha, que era uma invasão que tinha lá. Hoje tem 2 igrejas, fruto desse evangelismo. 2 igrejas surgiram de lá nesse bairro. Não tinha igreja nenhuma ainda na época. E eu tive a alegria de ver essa família sendo batizada no final do evangelismo. Mas, gente, aquilo mexeu tanto comigo, porque eu fiquei pensando, olha, eu tive que abdicar do meu almoço para poder matar aquela sede de poder o quê? Falar do amor de Cristo. Eu estava com desejo, encontrei a pessoa que estava com sede, eu fui lá e o quê? Compartilhei com ela. Então, de fato, amigos, o amor de Cristo, o conhecimento de Cristo é compartilhar. Nós devemos falar, nós devemos anunciar que Cristo vive e que está voltando. Agora a Bíblia nos apresenta, pelo menos eu trouxe aqui 3 histórias de pessoas que não se aguentaram também e tiveram que falar, mesmo Cristo pedindo para que eles não falassem. Quem foram? Marcos 1, quando você abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 40, você encontra uma história aí. Deixa eu só abrir a minha aqui, que a minha ainda estava em outro lugar. Marcos 1, a partir do verso 40. Começa dizendo o que aí? Diz assim, ó, Marcos 1, 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. Qual foi a advertência que Cristo fez para esse que era leproso e agora estava curado? Verso 44. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de o quê? De testemunho ao povo. Os historiadores bíblicos, eles tratam a lepra como se fosse o dedo de Deus na vida do povo. Sabe aquelas pessoas que vivem contra Deus, que não obedecem, que não respeitam a Deus? Antigamente o povo tinha na mente de que essas pessoas que tinham lepra, elas adquiriam a lepra porque estavam contra o Senhor. Era como se Deus fosse um Deus tirano, um Deus mau, de que aquelas pessoas que não obedeciam a ele tocava. E quando ele tocava, ele feria de lepra. E a lepra era uma doença tão estranha, mas tão estranha. Ainda é, na verdade, né? Ainda existe. Mas na época as pessoas não tinham muito conhecimento, a medicina não era tão avançada. Mas era uma doença tão estranha que era repugnante. As pessoas não habitavam com quem tinha a doença. E o que faziam? Separavam da comunidade os leprosos. Os leprosos podia ser um pai, podia ser uma mãe na família, podia ser um filho, podia ser rico, podia ser pobre. Todos eles eram o quê? Rejeitados. Geralmente se faziam fazendas fora da cidade. Quando se não tinha estrutura para fazendas,
Eram cavernas, que eram buracos que eram feitos, e essas pessoas ficavam lá, vivendo de maneira infernal, adoecendo ainda mais e chegando o quê? Até a morte. Um dia, esse leproso descobriu que Jesus passaria por este lugar. E a Bíblia então diz que ele foi ao encontro de Jesus. E chegando-se até Jesus, ele pede: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode o quê? Me curar da lepra. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Eu quero, fique limpo. A pele desse leproso ficou como se fosse uma pele de bebê. Né? Às vezes eu penso que se pudesse acontecer comigo, não precisa ter lepra não, né? Só mesmo poder purificar um pouco da pele fica melhor, não fica? Porque a gente vai passando o tempo, vai pegando tanto sol, vai ficando tão doente, né? Vai ficando cheio de mancha, tirando os pés de galinha. Imagine aí. Gente, ele ficou com a pele nova. Só que, às vezes, o que a gente não entende é que Jesus chama ele. E havia uma tradição. Se de fato a pessoa fosse curada de uma doença, ela tinha que ir até os sacerdotes e comunicar. Olha, eu estava com uma doença da qual não podia andar no meio do povo, eu estava imundo, agora não estou mais. E só os sacerdotes tinham o poder, segundo eles, de o quê? De liberar a pessoa para poder andar de novo na comunidade. Então Jesus cura ele, mas Jesus não quer a fama. Por quê? Porque o seu ministério estava iniciando, que é o começo ainda do evangelho. Aí Jesus diz o quê? Ainda não é tempo das pessoas me conhecerem. Então eu vou te curar, criatura. Vai lá, se mostra ao sacerdote, diga que você está limpo, mas não fala em nome de Jesus. Não compartilha o que eu estou o quê? Te fazendo. Só que aí, o verso 45 diz o seguinte, ó. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter o quê? Pense num leproso fuxiqueiro. Estão percebendo? Jesus pede para não falar, Jesus faz uma boa ação, mas ele vai e faz o quê? Fala. Aí eu pergunto a vocês, por que ele falou? Ele falou justamente por conta da alegria. Porque algo queimava no seu coração, algo do qual ele nunca tinha experimentado antes. A vontade que eu tinha de sair no meu horário de almoço para passar um estudo, era mais ou menos uma dessa. Aquilo queimava dentro de mim, que não me deixava quieto. Eu tinha que fazer, se eu não fizesse, eu não ia ficar bem comigo mesmo. Aí eu te pergunto, tem algo hoje que queima no teu coração para falar do amor de Cristo, ou de fato, o teu coração hoje é um coração como se fosse uma pedra de gelo, onde você não sente, onde você não tem o desejo, onde você não tem a vontade de falar do amor de Cristo. E se eu for parar para perguntar aqui de um por um, o que Cristo tem feito hoje na tua vida, nós passaremos o ano inteiro aqui e não conseguiríamos enumerar a quantidade de bênçãos. Por exemplo, só o fato de estarmos aqui hoje, ouvindo, enxergando, respirando. Uns têm mais saúde, outros nem tanto, mas estão aqui. Isso é sinal de quê? De que Deus permitiu. Então, o primeiro milagre hoje foi o ato de você acordar. Já agradeceu pelo milagre? Ao acordar hoje, você já orou? Você já falou, Senhor, obrigado, porque eu dormi de noite. Obrigado, Senhor, porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque quando eu sair daqui do culto, esse culto quente aqui, lá em casa vai ter uma central de ar me esperando. Você já agradeceu a Deus por isso? Vai ter um ventilador ligado no 3. Você chegar lá e não suar tanto. Vai ter uma comida lá no seu fogão para você comer. Ou seja, irmãos, todas as bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas, elas são milagres. E eu te pergunto, você tem compartilhado disso? Você tem falado para as outras pessoas do que Jesus tem feito na tua vida? Eu encontrei um amigo um tempo desse, que já estava quase sem amigos. Porque as pessoas que conheciam ele de fato sabiam que ele não podia ver ninguém, que ele já ia falando de Jesus. Irmão, sentasse no ônibus, era peleja. Quem sentasse do lado dele, falava. E não tinha tempo ruim, não. Onde ele tivesse, falava. E ele tomou um tempo, um negócio de que ele colocou umas orações durante o dia. Que onde quer que ele estivesse, ele tinha que orar. E não era oração só fechar o olho ali e sentar, não. Tinha que ajoelhar. Imagine na fila do banco. Imagine dentro do ônibus. Mas ele fazia. Hoje ele está mais calmo. Está mais tranquilo. Mas é mais ou menos isso. Não ao pé da letra.
Mas às vezes, irmãos, nós temos oportunidade, sentamos do lado de pessoas, conhecemos pessoas do nosso trabalho, às vezes nós conhecemos pessoas na nossa escola, na nossa faculdade, às vezes são os nossos vizinhos. Vamos dedicar tempo para falar do que Jesus tem feito em nossas vidas a essas pessoas. O leproso, ele não se conteve, por quê? Porque ele encontrou alguém que curou ele de fato. Talvez Jesus não tenha te curado de lepra, graças a Deus. Mas Jesus tem te curado de muitas outras coisas. Quem sabe até piores do que a própria lepra. Porque só de estarmos perdidos no pecado e sermos salvos por Cristo, já é motivo mais que suficiente para abrir a boca e falar do amor dele. Amém? A segunda história está em Marcos aí também. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Passou algumas páginas. Leia comigo a partir do verso 1. Marcos 5, a partir do verso 1, começa dizendo assim, ó. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de quê? De espírito imundo, de demônio, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Era um demônio extremamente forte. Ninguém conseguia prender ele. Porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos o quê? Muitos. Irmãos, um camarada, para quebrar correntes, para quebrar cadeias, que nem diz o povo hoje, né? Tem que estar com o diabo no escuro. Não tem? E quando a gente lê esse texto, às vezes a gente não percebe. Mas quando Jesus pergunta o nome dele, Jesus não pergunta à toa. Jesus sente que o que estava naquele homem não era algo simples, não era algo comum, não era algo qualquer. Quando Jesus pergunta o que era, ele responde: qual é o teu nome? Ele responde o quê? Legião. O termo legião é um termo romano, que era empregado numericamente para um exército, certo? Então olha só, legião, ela representa 6.000 soldados romanos de infantaria e 700 soldados romanos de cavalaria. Quando Roma ia enviar uma legião, ela mandava essa quantidade de homens. Imagine aí, era pouco? Era muito, não é? E esse camarada disse que ele tinha nele, não só um demônio, mas ele tinha o quê? Uma legião de demônios. Só que aí, a Bíblia diz que quando Jesus chega, que encontra, ele vai lá e faz o quê? O adora. Isso nos mostra uma coisa: até mesmo os demônios reconhecem que Jesus é o quê? Filho de Deus. E adoram. E ele pede: Senhor, eu não tenho nada contigo, eu te respeito, eu te adoro, mas não me atormenta não. Vai-te embora, me deixa aqui no meu sepulcro. Não é? Só que a Bíblia diz que então Jesus faz o quê? Cura aquele homem. Manda aqueles demônios ir embora. E lá no verso 28 do capítulo 5, na verdade, 19 e 20, diz assim, ó: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de quê? De ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Diferente do leproso, agora, já que Jesus já era conhecido, porque o leproso falou que não devia, agora Jesus ordena para o endemoniado, o ex-endemoniado. Fala assim: olha, agora você vai para sua casa e você comunica tudo o que aconteceu. E a Bíblia então diz que ele saiu e começou o quê? A falar. E nessa altura a gente já percebe uma coisa: todo aquele que tem Jesus, que tem um encontro com Jesus, ele não se contém. Ele faz o quê? Ele fala.
todas as vezes que Jesus encontrou alguém, biblicamente falando, as pessoas ficaram tão maravilhadas, mas tão maravilhadas, que elas tinham que o quê? Proclamar. Quer ver outra história? De uma mulher que aparentemente ficou zangada, mas que depois começou a falar também de Cristo? Vai lá para João comigo, e a gente encerra nessa aqui. João, Evangelho de João, capítulo 4. Em João capítulo 4, nós encontramos a história da mulher samaritana. A história nos diz que essa mulher era uma mulher que já tinha um passado muito negro, de que ela tinha vergonha de quem ela era, e de que como tinham de costume de ir ao poço para poder buscar água, ela não ia no momento em que as pessoas comumente estariam. Então ela escolhe o pior momento do dia, porque ela sabe que ninguém ia lá, e ela diz, olha, eu vou meio-dia, quando o sol estiver bem quente, porque eu sei que ninguém vai estar lá, e ninguém vai ficar me enchendo o saco, ninguém vai conversar comigo, ninguém vai me perguntar nada da minha vida, e eu vou tranquilo buscar minha água. E a Bíblia então diz que ela tinha o costume de ir sempre no horário em que o sol estava mais quente. Só que um dia ela chega no poço, e ela, sendo samaritana, encontra um judeu. E os samaritanos e judeus, por tradição, eles não se falavam, eles não se comunicavam, eles tinham raiva uns dos outros. Quando ela chega no poço, que ela encontra um judeu, ainda pior. Esse judeu faz o quê? Faz um pedido para ela. Ele pede o quê? Água. Jesus pede água. Quando Jesus pede água, bem aí no verso 7, a partir do verso 7, leia comigo. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus no verso 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água da vida. Jesus pede água. Ela diz, como pode um judeu pedir água para mim que sou samaritana? Isso não acontece. Aí Jesus então diz, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, em vez de eu estar pedindo para você, era você que estaria pedindo a mim. E a Bíblia diz que neste momento ela reconhece, sabe quem é o Cristo, sabe que ele é o Messias, sabe que ele é o prometido. E a partir daquele momento, Jesus entendendo quem ela era e não julgando ela pelo seu passado, Jesus transforma a vida dela. Todo filme que a gente assiste com essa história, você percebe uma mulher muito chateada, muito zangada pelo fato de ter um homem judeu no poço, na hora que ela sempre ia pedir água para ela ainda. Só que quando você percebe, para o final da história, você vai encontrar uma mulher o quê? Transformada, alegre, feliz, que compartilha. Então leia comigo aí o verso 28, desse mesmo capítulo. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. A Bíblia diz que ela nem levou o cântaro com água. Ela deixou lá, foi para a cidade e começou a comunicar às pessoas que ela tinha encontrado alguém, que tinha dito quem ela era, que tinha falado todo o passado dela. E ela pergunta, será que ele não é o Messias? Vamos comigo. A Bíblia diz que ela não só conta, como ela também o quê? Leva as pessoas até o poço. Irmãos, é importante que eu e você somos transformados por Cristo diariamente, nós compartilhemos essa mensagem do Evangelho. Mas acima de tudo, o ato de compartilhar nos fará também trazer essas pessoas aos pés de Cristo. Nós estamos às vésperas de um evangelismo aqui nesta igreja. Essa igreja, ela surgiu de um evangelismo, senhor não? Tem sempre um pequeno grupo que começa, e desse pequeno grupo a gente vai começando a fazer alguns pontos de evangelismos, e a gente vai sendo conhecido no bairro, a gente vai sendo conhecido nas ruas, as pessoas sabem que ali vai estar se levantando uma igreja de Adventista do Sétimo Dia, e muitas pessoas só ficam esperando o momento certo para poder ir e entrar. Aquela igreja que está sendo construída,
com muito suor, choro, não é? Muita esperança, já tem pessoas, irmãos, acreditem ou não, que passam ali, por mais que não tenham uma placa, mas que já sabem que ali será uma igreja adventista. E como o irmão às vezes diz, né? Já tem pessoas que estão só esperando o momento de inaugurar aquela igreja para poder passar para dentro. Gente querendo estudo para ser batizado lá. Sabe o que é isso, amigos? É acreditar no poder do Evangelho. Mas isso acontece, sabe por quê? Porque nós compartilhamos. Nós compartilhamos do amor de Cristo. E o meu desafio para você nessa manhã é: se você não tem compartilhado, se você não tem falado das bênçãos que Deus tem feito na tua vida, você deve fazer isso o quanto antes. Não importa a sua idade. Não importa a tua atividade. Alguns até colocam: olha, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Irmão, quem faz o tempo é você. Deus te dá o tempo, mas quem faz o tempo é quem? Você. Para finalizar, eu tenho um amigo que tem um trabalho que suga muito dele, mas ele sempre teve o desejo de passar estudo bíblico. Ele falou assim: Adriano, eu não consigo. Eu quero passar, mas eu não consigo porque eu não tenho tempo. Me ajuda. O que eu faço? Eu falei: cria uma classe bíblica. Ele falou: mas como que eu vou fazer uma classe bíblica se eu preciso ter tempo para essa classe? Eu falei: cria uma classe bíblica online, via Zoom. Ele: mas como que eu vou fazer se vou estar trabalhando? Meu amigo, a madrugada, tu faz o quê? Das 10 da noite até as 6 da manhã. O que tu faz? Ele: eu durmo. Eu falei: pois está dormindo demais. Está gastando tempo. Eu falei: amigo, cria uma classe bíblica. Coloque às 5:30 da manhã. E lance para os seus convidados. Converse com as pessoas que você sabe que é interessada. Pergunta para elas: se eu marcasse um estudo 5:30 da manhã, você participaria? Pergunte. E ele começou a fazer. Começou a mandar mensagem no WhatsApp para as pessoas que ele tinha interesse em estudar a Bíblia. Se eu montasse uma classe bíblica 5:30 da manhã, você faria parte? E a pessoa: sim. Aí foi perguntando para cada um. De repente ele já tinha 15 pessoas. E por ser de madrugada, ele teria tempo para fazer a classe e para sair para o trabalho tranquilo. E as pessoas também iam participar do estudo e iam para seus trabalhos, suas atividades também tranquilos. E por ser online, ele poderia fazer em até mais dias. Não precisava ser só 15 ou só 21 estudos. E ele fez a sua primeira classe com 45 estudos. Era como se fosse uma jornada, né? Ele começou a fazer do primeiro, fez os normais, depois entrou em outros temas e começou a incentivar as pessoas. Irmãos, de 15 que começaram, 13 terminaram. 2 desistiram, não quiseram. E dos 13 que terminaram, 8 foram batizados. E onde é que ele fazia os apelos? Na classe. Que horas? De madrugada. Cada estudo, um apelo no final. Ele disse que desanimou quando os 2 desistiram. Ele falou: Adriano, quando desistiu 2, eu fiquei desanimado. Eu falei: agora vai começar a sair tudo. Só que estava tão bom que os 2 saíram de fato. Ele descobriu depois que foi por questão de saúde mesmo, que não estava aguentando acordar tão cedo, precisava descansar mais. Mas o restante estava gostando tanto que para eles nem fazia mais sentido. O Espírito Santo já acordava eles na hora. Mas eles o quê? Estudavam. Mas tinha alguém para quê? Para compartilhar. Irmãos, se eu abro a minha boca e afirmo que eu não tenho tempo, eu estou mentindo para mim mesmo. Quem faz o tempo? Somos nós. Eu pergunto a você, minha amada igreja do bairro dos Minérios, minha central do bairro dos Minérios. Irmãos, quantos de vocês estão dispostos a compartilhar daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos? Levante sua mão só para dar uma olhada. Eu deixo a minha bem alto aqui porque é o que eu faço. E é o que eu quero cada vez mais. Compartilhar desse amor. Levar essa mensagem e ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Neste momento nós teremos uma música. Logo após essa música, nós teremos uma oração. Eu quero orar por você. Para que Deus te abençoe cada vez mais. Para que Deus te capacite. Para que você compartilhe a cada dia essa história de amor de Deus para com cada um de nós. Amém?
para esse momento, a qual nós chamamos de especial. Eu gostaria que toda a igreja cantasse comigo, que eu creio que hoje esse é o desejo do nosso coração. Vamos orar?
Obrigado, Pai querido, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede dia após dia, Pai. Oportunidade é essa de estar vivos. Mas não queremos, ó Deus, apenas estar vivos. Nós queremos, além disso, romper barreiras, Pai. Usar essa vida para poder oferecer ao Senhor em todos os aspectos. Para poder falar de Ti. Para poder compartilhar o Teu amor, a Tua mensagem para aquelas pessoas que tanto necessitam dela, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Mas continue, ó Deus, fortalecendo os ombros de cada um de nossos irmãos que cá estão. Para que eles se comprometam, para que eles se envolvam em cada evangelismo, em cada semana de oração, em cada área missional desta igreja, Pai. Para que ela avance, para que ela cresça e para que pessoas conheçam o Teu reino, Pai. Abençoe, proteja, guarde, no Teu restante de sábado em Tua companhia. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.